Iniciando agora a unidade 4, a aplicação na prática, né? Vamos ver modelos de planilhas na prática. Então, né, primeiro vamos ver o manual de boas práticas, né? O manual de boas práticas. Ele é um documento que vai descrever a identificação da empresa, a sua localidade. Ele vai ver se o produto quais são os produtos que são comercializados por essa empresa, como é a instalação física desse estabelecimento, quais são as principais operações, então, quais são os requisitos de recebimento de produto, armazenamento, como você prepara o alimento, como você higieniza esse alimento, como é feita a limpeza, como é feita a higienização dos colaboradores, como é feito o controle de praga, a água utilizada, treinamento dos colaboradores, gestão de resíduo, rastreabilidade, se for controles de amostra. Então, tudo isso tem que estar descrito. E como eu falei anteriormente, o manual não é um manual para ficar de gaveta, é um manual que precisa estar à disponibilidade do, do colaborador. Então, eu vou descrever lá que a coleta ela precisa ser feita dessa forma pelo colaborador. E aí, se porventura ele tiver dúvida, ele vai olhar a instrução de trabalho, mas ele vai olhar: "Opa, eu tenho que fazer coleta de amostra? Vou olhar aqui no manual. Preciso fazer, é obrigatório. Opa, eu tinha esquecido desse processo", tá. E aqui mostrando para vocês como que faz, porque o objetivo de mostrar na prática é trazer para vocês alguns exemplos de manuais, alguns exemplos de planilhas, para vocês entenderem, tá. O objetivo vai descrever para o que serve, né, o que servirá ao seu estabelecimento, preparar, vender, distribuir, armazenar e fabricar. O objetivo do manual é descrever os procedimentos adotados pela empresa X, visando obter produtos seguros. Então, manual não é Ctrl C, Ctrl V, tá? O manual, ele é primordialmente, você precisa descrever de acordo com a operação do seu estabelecimento. Então não adianta mandar para vocês o manual pronto. Por quê? O manual de vocês vai ser totalmente diferente do meu, porque os ramos que a gente atua são totalmente diferentes. O local é diferente. Então ele será diferente. Campo de atuação, tá? Então o campo de atuação vai descrever a quem se aplica o manual. Quais as áreas da empresa, então cozinha, refeitório, área de vendas e etc. Então, esse manual de boas práticas vai aplicar toda a área do estabelecimento e o cumprimento de requisitos do mesmo, é de inteira responsabilidade da empresa, tá? Então, não adianta aquilo compartilhar manuais, precisa ter documentos de referência, e esses documentos de referência são legislações aplicada no seu estabelecimento. Não adianta no documento de referência a RDC 275 se eu sou serviço de alimentação, tá? Aí precisa ter a legislação base para o meu estabelecimento, para o meu produto, tá? Definições, então eu vou citar os termos técnicos, né, específicos utilizados no manual. Então, o que é ação corretiva? Vou explicar. Checklist, eu vou explicar. O que é a contaminação cruzada? Eu vou explicar. O que é a higienização? Eu vou explicar. O que é um APPCC? Tudo que eu for citar, que for um termo técnico, eu preciso vir com a sua definição. E aí eu vou para a parte prática, né? Que é a descrição. Eu vou fazer a identificação da empresa, que vai ter razão social, endereço, CNPJ, alvará, horário, lista de produto, equipe, responsável técnico, turnos, número de colaboradores, vai ter todas essas informações na identificação da empresa.
Descrição, recursos humanos, né? Como é feito o procedimento de contratação. Então, no processo de admissão, como é feito, o funcionário passa por teste, quais são os testes que são aplicados. Depois disso, ele passa por uma entrevista com o gestor, não passa com entrevista com o gestor. Ele vai passando quais são as etapas desse processo seletivo, qual é o treinamento dos funcionários, né? Qual a periodicidade, qual é o treinamento para o funcionário que está entrando, qual é o treinamento para o funcionário que já está, qual é o treinamento de reciclagem, procedimentos de avaliação médica, quais são os exames, dependendo do cargo, dependendo da ação. Vou dar um exemplo. Para funcionários que trabalham manipulando, eu escolho fazer o parasitológico. Por quê? Existem vermes, parasitas dentro do nosso intestino, que pode ser transmitido pelo alimento, porque ele pode ir no banheiro, não higienizar a mão corretamente, manipular o alimento e levar à contaminação. É uma contaminação que vai trazer risco microbiológico? Não, mas é uma contaminação que vai trazer risco para o consumidor, porque ele vai consumir um produto e vai adquirir um verme. Ele vai saber? Na maioria das vezes, não. Então, a gente precisa ter essa atenção, precisa ter esse controle, tá? Procedimento de uso de uniforme, se faz uniforme, lavanderia. Se não é lavanderia, se é identificado os dias. Como que você faz para garantir que o uniforme que o funcionário esteja utilizando esteja seguro, esteja limpo? Ah, a minha empresa, ela não tem lavanderia. E aí fica, como a gente vai garantir? Ah, a gente vai colocar para tentar prevenir cores. Segunda, todo mundo de amarelo, ou só a manga de amarelo. Terça, azul. Quarta, vermelha, assim por diante. Vai escrever o nome, porque aí eu vou garantir que o funcionário teve tempo de higienizar. Porque existem empresas que dão um uniforme ao funcionário. O funcionário vai lavar, ele vai chegar em casa cansado. Muitas das vezes tem as tarefas deles, de casa, filhos, tem outras coisas da vida, estudo. Ou até mesmo lazer, né, gente? E aí eu dou um uniforme. Eu tô garantindo que esse funcionário vai lavar? Então, qual é a quantidade correta para eu garantir que ele tenha lavar? Mínimo 5, porque eu garanto que pelo menos uma vez na semana ele tem um uniforme e ele vai ter tempo para lavar. O correto é a empresa ter uma lavanderia, mas não tem como eu chegar para um cliente que está começando agora, uma empresa pequena, falar para ele fazer uma lavanderia, ter o custo de uma lavanderia. Porque eu preciso também ter controle da lavanderia. Então, eu preciso ver outras formas de ajudar, né? Procedimentos de alimentação do funcionário, como é feito, regras para visitante. Então, todo visitante que vem ao estabelecimento, que venha visitar a indústria, ele tem que passar por um questionário, ele passa por uma revista, ele vai passar pelo técnico de segurança do trabalho que vai falar quais são os EPIs necessários, quais são os equipamentos de proteção, vai passar pela equipe de qualidade, que vai falar que é onde deve se transitar, a roupa, né? E quais são as regras. Você vai descrever essas regras. E aí, as descrições das condições ambientais. Externas é o ambiente externo, que são as áreas de acesso. Então, você vai dizer se ela é asfaltada, se ela não é asfaltada, se permite o escoamento de água, ou é uma área com mata, se as vias de acesso são pavimentadas, se tem boa iluminação. Você vai descrever o ambiente externo da empresa, fora da empresa, da porta para fora da empresa. Já a interna, você vai falar do que é compostos as áreas comerciais,
as partes, da empresa. Então, nas partes externas, ambiente externo. Então, se entorno é voltado por indústrias comerciais, acabei lendo ali, me dispersei, perdão, gente. Então, na parte externa, no ambiente externo, você vai falar se a área em volta é uma área comercial, se a área em volta é uma área residencial, se a área em volta é uma área industrial, se a localização é uma área urbana, se é uma área rural, tudo isso vai estar descrito nas condições ambientais externas, então da porta da empresa para fora. As condições ambientais internas, você vai falar sobre o que é dentro da empresa. E aí, dentro do processo, da parte fabril. Então, você vai falar se a ventilação ela é artificial, se ela é artificial, como é feito o controle da qualidade do ar desse local, né? Como que vocês controlam a qualidade do ar, qual é a periodicidade da troca do filtro, qual é a periodicidade dessa análise dessa qualidade. Se o pé direito, qual é a altura desse pé direito, se esse pé direito está sendo funcional ou não, se atende aos requisitos de normas de legislação e também dos equipamentos, né? Às vezes o seu pé direito atende à legislação, mas o seu equipamento é maior do que o pé direito. E aí, já vi situação da máquina empurrar o forro. Eu falo, gente, não é só a gente precisa aumentar, a máquina está empurrando o forro. Por quê? O pé direito está dentro da legislação, porém a máquina não comporta ali naquele espaço. A gente precisa ver por quê. A gente precisa ver como eu vou garantir a higienização daquela parte ali que está empurrando o forro. Como é que eu vou garantir que o operador vai chegar lá? Vai ter uma higienização adequada. Então, preciso verificar isso, preciso ter espaço, um torno, né? Tanto do entorno quanto de altura, para eu garantir acesso, acessibilidade, para uma hora de higienização, para a parte de uma manutenção. Eu preciso ter acesso ao entorno do equipamento, né? Além de atender as normas da NR, as normas também das legislações, eu preciso pensar também em todo o nosso fluxo quando eu for ver o pé direito, quando eu for ver o layout. É importantíssimo, importantíssimo a gente ver o layout. Pé direito, ruído de equipamentos, né? Pra não ter uma poluição sonora. E aí, se tiver uma poluição sonora acima do esperado, os funcionários vão ter que usar o EPI, né? O protetor auricular. Então, vai ver temperatura, se a temperatura está correta para o tipo de manipulação. Então, se eu trabalho com pescado, não adianta eu trabalhar com temperatura de 35 graus. Chão de fábrica. Imagina como é que vai ser a multiplicação microbiológica. Se eu trabalho com alimento, eu preciso entender o tipo de alimento para saber a temperatura que eu vou ter o chão de fábrica. Se eu trabalho com produto congelado, eu tenho que ter um chão de fábrica que a perda de temperatura seja o mínimo possível. Então, eu preciso estudar e entender. Trabalho com pão de queijo congelado. Eu preciso trabalhar a temperatura abaixo de 20. Todos os funcionários de EPI. E aí a gente tem que verificar, qual é a parte que vai trabalhar? Vai ser a parte de modelagem? Não, vai ser a parte do invase, porque eu vou congelar esse produto no ultra e depois ele vai para o invase. Então, a perda é a perda do ultra para o invase. Então, essa parte precisa ser refrigerada. Essa parte eu preciso ter controle. Tá? Iluminação artificial, se está sendo utilizada lâmpadas, se está protegidas, se as lâmpadas são de LED, se não são de LED, se tem proteção anti-explosão, se ela compromete, se ela faz sombra. É primordial a gente falar isso, porque a sombra ela vai dificultar a visão do funcionário, o funcionário enxergar. Então, a gente precisa descrever isso no POP. No POP não, no Manual de Boas Práticas. Descrições, né? Instalações. Continuando. O tipo de construção, se é alvenaria, se eu estou trabalhando com drywall,
se o forro, qual o tipo de forro, se o forro é PVC, se o forro é de gesso, se o forro é só telha pura, né? Se as quais as paredes elas são revestidas, né? Se ela tem revestimento, se ela não tem revestimento, se ela tem revestimento até a metade, qual é a cor desse revestimento, qual é o material, ele é liso, ele é impermeável, eu consigo higienizar ele facilmente, precisa estar descrito isso. O piso, qual é a marca do meu piso, qual é a cor do meu piso, esse piso é antiderrapante, não é antiderrapante, eu não tenho piso, mas eu uso uma pintura epóxi, qual é a tinta que você usa, qual é a cor, ele ajuda na em lavagem, ele tem alguma rachadura, não tem rachadura? Como é que é a porta? A porta é uma porta de maçaneta, né? Porque às vezes a gente no estabelecimento não tem como seguir a regra, mas o correto é não ter, né? É ser porta de mola, né? Tem vedações, impeça a entrada. Se eu tenho uma antibarreira, né? É uma barreira sanitária, eu não tenho um acesso direto, acesso externo com a produção, eu entro numa barreira, né? Dessa barreira eu tenho, às vezes, posso ter uma cortina de ar para evitar a entrada de pragas. Eu vou descrever todas essas instalações descrevendo como que é o tipo de construção, qual a alvenaria que eu uso, a cor, qual o material. Eu vou falar dos ralos, se os ralos são sanfonados, se os ralos têm tela, se não tem tela, como que é, qual é a marca desse ralo. Preciso colocar se tem sifão, se não tem, é importante. Quanto mais descrito, gente, melhor. Porque eu tenho que descrever a realidade do estabelecimento. Então, quanto mais descrito, mais completo vai ficar seu manual, tá? Áreas de armazenamento, né, armazenamento não só do produto, mas de matéria-prima, armazenamento de embalagem, armazenamento de produto acabado, armazenamento de produtos de limpeza, de descartável, vai colocar. Distribuições da área, é legal você colocar um croquis, né, a planta da empresa, né, com as distribuições da área. A descrição da instalação e identificação, a gente vai falar o sistema de exaustão, como é feito, aonde que tem, né, se é dotado de filtro, de quanto em quanto tempo que limpa, qual é a empresa que limpa. Eu sei que vai estar no POP ou não vai estar no POP, o POP da exaustão não tá, mas você vai colocar no manual. A empresa faz quinzenalmente, usa o sistema de filtro, troca o filtro quinzenalmente, principalmente nas áreas que tem, às vezes, fritura de óleo, puxa muito, para evitar riscos, tá? Sistema de ventilação, como é feito, a troca, a limpeza, qual material que limpa, como que faz a validação, toda a descrição. Sistema de água, se você faz em água de captação, de água de chuva, qual é o tipo de tratamento, se tem poço artesiano, qual é o tipo de tratamento que faz, os laudos, como a empresa, ou se você tem dentro um laboratório. Se você tem bombadora de cloro, né? Como que é esse sistema? Ah, não, eu trabalho no carro-pipa, é mais barato. Então, carro-pipa, qual é o controle que você pede? Qual é a periodicidade? Se é toda entrega, se é mensalmente? Os dados dessa empresa, tá? Por quê? Teve dúvida? Eles vão lá, vai olhar. Não sei qual é. A funcionária entrou de férias, entrou em licença maternidade, se acidentou, né? Teve que se ausentar por algum motivo, o INSS. E aí eu não sei qual é a empresa do caminhão-pipa. Está descrito no manual. Não precisa de ninguém. Só vai estar lá e vai estar descrito no manual. Sistema de esgoto, como é feito, né? Se tiver uma empresa que faz a limpeza do esgoto, também colocar. Sistema elétrico, iluminação, é importante ver com a manutenção, colocar os pontos elétricos, bota numa planta, descrevendo aonde que estão esses pontos elétricos, né. Lixo, aonde que é a área do lixo, aonde é a área de rejeitos, se esse lixo é orgânico, se você separa o lixo,
se esse local é refrigerado, se não é refrigerado, se você faz reciclagem ou não, qual a empresa que recolhe, como que recolhe, qual a periodicidade, tudo isso. E o layout da empresa, você vai também colocar no formato de croquis e o layout da empresa num todo. E aí a gente vai para a descrição dos equipamentos, né? Vai colocar a listagem de todos os equipamentos e descrever. Como assim descrever? Eu tenho uma envasadora com 20 cabeçotes, com pesadoras automáticas, com ultra plataforma, aonde a plataforma é de aço inox, aonde ela sela um envase automático de forma de bobina. Vai descrever. Vai listar e descrever esse equipamento, tá? E aí vai descrever em qual formato. Você pode ver com a manutenção para colocar também muito especificado, voltagem, tensão, potência. Por quê? Ah, eu quero ver um equipamento para troca, né? E qual é as informações desse equipamento atual que eu tenho? Eu tenho no manual. Eu não preciso pedir para manutenção. Certo que a manutenção faz parte, vai ajudar nesse processo de compra de um equipamento, mas eu tenho ali de fácil acesso para pesquisar. Não preciso da manutenção para pesquisar. Eu posso pesquisar e trazer ideias. Olha, eu vi esse maquinário. Ele é útil para o nosso processo? E aí vai trazendo mais melhorias de contínuas sem depender de informação de outros setores. Descrição de higienização. Então, a higienização dos equipamentos. Você vai colocar ali como é feito, né? A periodicidade, quem faz, como faz. Vai descrever, tá? Isso você vai falar para equipamentos e utensílios, tá? Nessa parte acaba sendo um pouco mais longa mesmo, porque você precisa colocar como é feito, por mais que tenha o POP, precisa ser colocado também no manual. Controle de pragas, se é feito, né, por empresa terceirizada, como que faz o controle, mapa de isca, se tiver, aonde que tá essas iscas, por quê, né? Mas muitas pessoas nem sabem o que que é mapa de isca. Mas explicando para vocês, mapa de isca é aonde que essas iscas estão colocadas. Por quê? Às vezes eu sempre faço o acompanhamento do da dedetização. E hoje eu não fui. Quem vai me suprir vai ser a funcionária Beatriz. E aí a Beatriz não sabe aonde está, porque quem faz sempre é a Viviane. Aí ela vai pegar esse mapa e vai verificar. Ah, vamos lá. Porque nem sempre é o mesmo aplicador. Ela vai pegar esse mapa de isca e vai acompanhar, tá? Então, aonde que está, quais são os controles de equipamentos para evitar essa entrada da praga, né? Então, a gente colocou cortina de ar nas entradas, nas principais entradas, para evitar a entrada de mosca. A gente colocou telas milimétricas nas janelas e nos exaustores, talvez, se tiver, para evitar a entrada de pragas. Então, todas essas ações têm que estar descritas. Controle de resíduo, né? Como que faz? Mas antes desse controle de praga, se você faz com uma empresa terceirizada, você vai colocar ali um nome, qual é o responsável técnico, CNPJ, vai colocar o cadastro dela, a licença ambiental, tá? Tudo certinho. Controle de resíduo, né, vai colocar a mesma coisa, né, como vai descrever como que é, quem pega, a periodicidade que pega, qual é a empresa responsável por essa coleta, para onde que vai, a licença ambiental, o MTR, que é, né, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo, todas as documentações legais, questões do IBAMA você vai colocar. Então, exemplo, teve uma empresa que estava tendo um problema de falcão, né? E aí a gente, meu Deus do céu, o que que vai fazer? Os funcionários atravessavam, né, o pátio e ficava um falcão atacando os funcionários, a cabeça dos funcionários. E aí a gente, meu Deus do céu,
que a gente vai fazer? E aí a gente implementou, né, existe alguns sistemas que a gente coloca uma cerca magnética. E aí espanta, né, acaba aquela área lá não tendo, nenhuma ave, nenhum pássaro. Mas para colocar isso, precisa ter licença ambiental e a empresa precisa estar credenciada. Eu não posso colocar coisas sem entender os impactos que eu vou trazer também para o meio ambiente. Porque quando você coloca uma rede magnética, eu estou tirando todos os pássaros ali em volta. Então, eu não vou ter mais rolinhas, eu não vou ter mais passarinhos, bem-te-vis. Então, eu tenho que ter esse controle. Exemplo, pombo. Pombo. Pombo é muito difícil, a gente não pode matar. É crime ambiental matar pombo. Mas como prevenir pombo? Existe a falconaria também. E isso aí eu já apliquei em um outro cliente uma vez, numa consultoria, porque ele era produtor de farinha. Então, era pombo que não acabava mais. E aí a gente não pode matar. Ele não quis botar a questão magnética, também espanta pombo, mas ele não quis, por opção dele. E aí a gente optou pela falconaria. E bota o falcão, se pousar um pombo, o falcão vai lá e pega o pombo. E eles vão. E aí, mas matou o pombo. Mas aí você tá trabalhando com a cadeia alimentar. Você não está matando por crime. E aí você precisa verificar se essa empresa tem certificado, se não tem certificado no IBAMA. Você está fazendo tudo dentro do preconizado, pra a empresa não se enquadrar em crime ambiental. Então você precisa estar respaldado. Para ter respaldado, você precisa estar com tudo certinho. Contrato, licença, tudo certinho. Operação, liberação de operação, verificar se os documentos são legais, se a empresa é fidedigna, analisa ela antes, verifica na internet. Tenha grupos de WhatsApp, mande nos grupos, você conhece empresa A, B, C, sempre tem alguém. Controle de ambiente, tá? A gente precisa controlar o ambiente fabril, tá? Se ele tem bolor, levedura. Tô tendo muita reclamação de produto com bolor, produto mofado. Às vezes é o ambiente, às vezes o ambiente já tá com bolor. Você limpa, 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 mas já tá contaminado. E aí você vai fazer uma ação, né? Talvez vai aplicar um fumígeno, vai higienizar. O que vai ser feito? Você precisa ter o controle ambiental do seu chão de fábrica. E com todos os controles da empresas prestadoras de serviço. Estabelece alguma higienização para vocês, para a empresa, né? Próximo ponto, descrição da produção. Qual é a matéria-prima que você utiliza? Quais são os procedimentos adotados para aquisição? Então, vai entrar ali a questão de homologação do fornecedor, né? Como é feito, é compra, cotação, vem em carreta, não vem em carreta, vem em carro refrigerado. Quais são os procedimentos adotados para armazenamento? Então, seco, ele vai para o armazém na temperatura de umidade e tal, para garantir, né, a qualidade do produto, o empilhamento. Pô, farinha de trigo, a gente não pode fazer um empilhamento muito alto, porque a gente pode destruir algumas proteínas e isso vai prejudicar o desenvolvimento do glúten numa panificadora. A gente precisa ter esse controle. E esses são os procedimentos adotados no armazenamento. A gente precisa estar descrito isso. Então, até um empilhamento é um procedimento que a qualidade precisa olhar. Por quê? Se você empilhar demais, você pode estar afetando a qualidade do seu produto. Se você colocar algum produto numa temperatura que não é permitida, temperatura ambiente, é diferente de uma temperatura aqui. Eu sou do Rio de Janeiro. A temperatura aqui do Rio de Janeiro é 50 graus. Isso é a temperatura ambiente? Não é.
e minha matéria-prima não ter nenhum local para controlar essa temperatura, se o Rio fez 50 graus, o meu estoque seco vai estar 50 graus. Então eu preciso fazer procedimentos e adotar procedimentos para garantir que o meu armazenamento seja adequado para minha matéria-prima. Viviane, como eu vou saber as formas de armazenamento dessas matérias-primas? Cada fabricante tem que colocar modo de conservação. Então ele vai colocar lá: conservar em freezer temperatura -12, considerar em refrigeração abaixo de 5 graus. Tudo pode ficar em temperatura ambiente. Mas é isso que eu estou falando. Muitas das vezes já visitei diversos lugares. Está em temperatura ambiente, aqui no Rio principalmente. Aí eu falo, gente, temperatura ambiente não é 40 graus. Como é que você quer que não mude a consistência da matéria-prima numa temperatura acima? Então, é um ponto que tem que ser visto e analisado. Etapas de produção, né? Todo o fluxo produtivo. Então, o fluxo lá da BPCC, que a gente falou na unidade 2, ele vai estar aí também, tá? Todas as etapas de produção. 5.8, embalagem, né? Rotulagem. Exposição de venda. Então, a rotulagem desse produto, quais são as rotulagens, itens obrigatórios, se ele tem CIF, se ele não tem CIF, é sim, o que é, se ele tem selo de inspeção. Ah, meu produto é de origem animal, obrigatório. Então, tem o SIM, tem o CISB, tem o CIE. Qual a diferença? SIM municipal, CIE é estadual, CIF federal, CISB é uma unificação deles três, né? Eu não preciso, às vezes, fazer o CIF. Fazendo o CISB, eu posso comercializar em esfera federal. Ah, eu vou exportar. Qual é a legislação de lá? Eu preciso saber, porque eu preciso me adequar. Eu preciso verificar, eu vou exportar para os Estados Unidos. Qual é a legislação dos Estados Unidos? O que eu preciso ter na legislação dele? Porque é legislação diferente, linguagem diferente. Eu preciso me enquadrar para o meu consumidor. Então, onde ele vai ser comercializado, como tempo de exposição. Então, a validade. Essa validade eu preciso garantir. Então, né, shelf life, preciso fazer tempo de prateleira, feito em laboratório. Então, né, eu vou enviar esse produto para o laboratório, ou se eu tiver um laboratório interno dentro da empresa, eu vou fazer o shelf life do produto para determinar a validade dele. Em qual condição? Então, eu falo lá, meu produto ele tem validade de 1 ano em temperatura ambiente. Aí vai ser o Zezinho, da fábrica X, coloca a mercadoria em temperatura 55 graus e depois quer reclamar que o produto dele durou 2 meses só. A validade é de 1 ano. De 1 ano em temperatura ambiente. Por isso, não sei se vocês já observaram, existe lá, às vezes, temperatura, produto congelado, 90 dias. Produto em refrigeração, 3 dias. Temperatura ambiente, não recomendado. Por quê? Se a pessoa não seguir ali a recomendação, se ela colocar na geladeira, ela tem que entender que a validade não vai ser aquela validade que está na tampa. Aquela validade na tampa é como eu estou comercializando. Então, se eu estou comercializando ele congelado, meu tempo de prateleira dele é congelado, tá? Agora, se eu tô, vamos supor, eu vendi congelado e o consumidor, o cliente, resolveu colocar na geladeira, eu coloquei lá 3 dias e ele botou mais tempo e depois ele vai fazer uma reclamação, ou ele vir falar que o produto mofou, eu vou falar: "Você guardou como?". "Ah, guardei na geladeira". Então, na geladeira a validade não é essa, não tá dentro da validade, porque tá na rotulagem que em refrigeração, consumir entre 3 dias. Então eu recomendo todo mundo a pegar um rótulo de um produto e olhar a rotulagem, porque muitas das vezes a gente não se atenta a isso, tá? A gente muitas das vezes, muitas das vezes. Quando a gente começa a fazer rotulagem, que a gente fala: "Ih", a gente começa até maldar isso, né,
de certa forma, porque, não é maldar no ponto: "Ai, você tá falando de maldade", não. É porque primeiro, é solicitado na legislação, forma de observação, e também qualquer informação que você for trazer do seu produto para o cliente, você está trazendo informação. Então, como conservar ele, garantindo que o produto esteja seguro, o nosso objetivo é o consumo seguro. Seguro e que ele tenha a expectativa de qualidade e segurança. Então, lá na unidade 1, a gente falou que a gente quer que o produto esteja íntegro e que o produto esteja seguro. Então, se a oscilação de temperatura vai afetar a qualidade, o produto não vai ficar mais íntegro, né? Ele vai mudar as características sensoriais, textura, sabor, e vai mexer. Pode ter multiplicação de micro-organismos, eu vou falar isso na rotulagem. Eu vou colocar lá. Opa, eu vou colocar. Eu preciso colocar. Eu preciso respaldar a empresa legalmente e eu preciso respaldar o consumidor. O consumidor precisa saber dessa informação. Registro. Listar, né, os registros referentes aos POPs. Então, né, POP 1, registro. Aí vocês podem fazer de diversas formas, né, eu consigo linkar eu linko assim, né, POP 1. POP 1, eu tenho P1, CQ, né, que é controle de qualidade 1. P1, CQ2, P1, CQ3. E você vai estabelecer, né, da melhor forma que vocês acharem melhor, mas você tem que listar os POPs e a listar esses registros para esses controles, tá? E os anexos você vai colocar IT, vai colocar os POPs, vai colocar o PPHO, vocês podem colocar o PAC, tá? Vocês vão colocar todas as informações que são obrigatórias.